Então, já vai se prevenindo. tem que prevenir, tem que tratar para evitar de não ter uma descalcificação muito cedo. Certo, tá vendo, Preventivo? Você fica brincando, mas você vê que a história aqui é séria, hein? Eu não estava brincando. Você não está se comportando direito. Pensa bem, você tem esse cuidado? Você fica só cheirando, beijando, mas tem que pensar nos teus ossos, se eles estão realmente em dia. Não, eu estou firme, estou Tá firme, não quebrou nada ainda? Não, ainda não. Ainda não? Ah, então ele tá, Nem vai ele quebrar, tá bem, se né? Deus quiser. Agora, para prevenir, nós temos o sol da manhã, né, doutor? Vamos então dizer quais são as prevenções mais necessárias para que a pessoa não venha a ter essa doença. Só puxando um pouquinho o que a Ládia falou, você me perguntou sobre a osteoporose, né? Que a gente pode classificar em tipo 1 e tipo 2, que a tipo 1 é justamente a primária do tipo 1, é justamente aquela que vem logo após a menopausa. Então você vai ter uma perda de massa óssea, principalmente nas mulheres, e as fraturas mais comuns são de punho e são de vértebras. E o tipo 2, que é aquela senil, nos indivíduos acima de 65 anos, tanto homens quanto mulheres, e as fraturas mais comuns são as de fêmur. Também tem a de vértebra, mas a de fêmur é mais prevalente. A dieta é super importante. A exposição solar num horário adequado também é importante. Até às 10 horas da manhã, então, não é isso? É diferente. É diferente? É diferente. Ih, agora já É uma briga das pessoas que mexem com osteoporose e com os dermatologistas justamente sobre isso. Tá. Por quê? Você tem que ser uma exposição solar com pelo menos 40% do corpo descoberto e essa exposição solar tem que ser de pelo menos 15 minutos sem protetor solar e num horário onde o dermatologista não gosta. Que é das 9 às 3 da tarde. Das 9 às 3 da tarde? Por quê? Mas aí uma coisa faz bem, para outra vai fazer mal, então, não? Para mas pele? já está comprovado que a exposição solar, mesmo em períodos que você tem grande radiação, por em intervalos curtos de tempo, não causa problemas de pele. O problema é o indivíduo que fica das 9 às 15 se expondo o tempo todo. Ah, sim, tempo direto. Direto. Né? Não pode ser direto. Para prevenção, o que acontece? Desde a infância a gente está formando o osso, desde pequenininho. Desde pequenininho. A gente vai dar o pico de massa óssea, tanto o menino quanto a menina, por volta dos 20 anos. Então, nessa fase de infância, adolescência, puberdade, o importante é deixar a criança se expor ao sol, o adolescente se expor ao sol, sem protetor solar. Se for passar protetor solar, passa no rosto, onde tem alguma mancha, mas deixar, porque a gente produz a vitamina D, que na verdade é um hormônio. Apesar de ser chamado vitamina D, é um hormônio. Né? Depois a gente foi ver, a gente sabe hoje em dia que a ingesta alimentar de vitamina D não supre as nossas necessidades. Então, se a gente quiser só pela via oral, não vai. E só pela alimentação, por exemplo? Não vai adquirir o suficiente. Então, a gente precisa produzir e tomar sol. Certo. Aí, produzindo, esse hormônio, a vitamina D, ele faz a gente absorver o cálcio da alimentação. Certo. Então, se você toma leite, come queijo, mas não tem vitamina D, você não vai absorver. Não vai. Então, você absorvendo, você vai, além do exercício que vai estimular a calcificação, principalmente criança, tem que pular, brincar, jogar bola, tudo que tiver impacto ou exercício resistido. Aí ela vai dar o pico de massa óssea. Se a criança ou adolescente não deu o pico de massa óssea porque usou muito protetor, porque não teve ingesta de cálcio, porque tomou muito corticoide, ele já tem um risco muito maior de desenvolver osteoporose. Entendi. Aí depois dos 30 anos, a gente começa a descalcificar. Isso é natural. É natural? É Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Nossa, isso eu não sabia. Já começa a descalcificar. Por isso que é importante você dar o seu pico máximo na adolescência. Se você não der, e aí você vai descalcificando. E a mulher, quando entra na menopausa, por falta de estradiol, acaba perdendo mais osso. Inclusive, existe uma diferença bastante grande entre a osteoporose do homem e da mulher, porque geralmente o homem, quando tem osteoporose, é por causa secundária, foi o que a Ládia falou. Então, tem outras doenças causando osteoporose. Certo. E as mulheres geralmente têm uma osteoporose de causa primária, que é do próprio envelhecimento. Pois é, isso tudo, de repente, a gente fica sem enxergar, não é? Tem esse negócio, 65 anos, homem com 70, eu já fico meio assim preocupada. Mas a nossa Prevent Senior tem um serviço que é o Núcleo de Oftalmologia, não sei se você conhece, que está fazendo um sucesso muito grande, as pessoas estão gostando muito. E a nossa repórter Thalita Cardoso foi até lá para saber o que está propondo aos nossos beneficiários. E nós aqui vamos ver também. Vamos lá? Vamos ver. Você está me enxergando bem? E eu? Será que eu também estou enxergando bem você aí?
É isso que a gente vai descobrir agora. Elô, nós estamos aqui no Núcleo de Oftalmologia Prevent Senior, na Rua Bichira, na Moca, e eu vou tirar todas essas dúvidas, e é agora. Vem comigo. E comigo, Dr. Paulo Augusto, diretor clínico aqui do Núcleo de Oftalmologia Prevent Senior. E a gente está numa sala que me chama muita atenção pela quantidade de equipamentos e eu percebo que é tudo de muita qualidade. Estou correta, né? Bom dia, Thalita. Está correta, sim. Aqui a gente tem o que tem de mais moderno na oftalmologia, nós da Prevent Senior temos. Quais os exames que se faz nessa sala? Aqui a gente tem um tratamento para paciente com diabetes, a gente faz um laser na retina, a gente tem uns exames que a gente faz, exames com contraste também, e temos também um aparelho que está aqui atrás, que é um aparelho para tratamento de glaucoma, de alguma parcela de algum tipo de glaucoma. A maior parte aqui dos nossos pacientes realmente tem catarata, pela faixa etária, né? Mas também correção de óculos, glaucoma também é bem prevalente mesmo, né? Nessa faixa etária. Estamos aproximadamente com mais de 60 médicos oftalmologistas, né? Porque aqui tem o centro cirúrgico também, centro cirúrgico, onde são realizadas a maioria, né, das cirurgias oftalmológicas. Temos a parte também de procedimentos ambulatoriais, tá? Além da maioria dos exames, né, realizadas com equipamentos de tecnologia de ponta, todos realizados aqui no núcleo. Qual que é a sua especialização? Eu faço glaucoma. Eu, com 36 anos, é bom eu já, com a minha idade, começar, lógico, se você não sente nada, não percebe nenhuma diferença, ok. Ou precisa, todo ano, por exemplo, você fazer uma visita ao oftalmo? A gente recomenda que pelo menos uma vez ao ano é o ideal. E a partir de que idade? Independente da idade. Às vezes, algum caso demanda 2, 3 vezes por ano, né? O que é isso aqui, doutor? Isso é um topógrafo, para a gente avaliar o astigmatismo. Aqui você já consegue ter uma ideia de como anda a minha vista, se eu preciso, de repente, usar um óculos ou se tem algum problema mais sério. É um dos exames que auxilia a gente. Eu não preciso ter medo, vai doer? Não, é indolor. Então vou fazer, né, Elô? Lógico. Você tem um astigmatismo, Thalita. Mas é um astigmatismo bem pequeno, dá para corrigir com óculos, não se assuste. Faz diferença o outro exame, aquele das letrinhas, agora ou não? Sim, ele vai dar uma noção pra gente de quanto que você tem de visão, qual a porcentagem de visão que você tem. Doutor Paulo, o que é isso que o senhor está fazendo? Esse daqui chama refrator. Ele é um aparelho automático, ele auxilia a gente, complementa aquele aparelho que a gente fez do topógrafo para avaliar o teu astigmatismo. São vários exames, vários processos que você faz, né, para detectar alguma causa, algum problema na sua visão. Sim, hoje a medicina vem evoluindo com tecnologia. A cada mês, a cada ano vão surgindo coisas novas e a gente tem que acompanhar. E a Prevent Senior está acompanhando e isso está sendo um benefício enorme para os pacientes, né? Olha, doutor, eu diria que esse é o exame que remete à nossa infância, como eu disse, mas é o que eu mais gostava de fazer. Pronto, doutor, e agora? Finalizamos aqui, Thalita. A gente pode observar que você realmente tem um astigmatismo bem pequeno. Na minha opinião, eu não faria receita de óculos para você. Não tem necessidade, não. A Cláudia aqui, como administradora, podendo nos dar todo esse amparato, digamos assim, dizendo de planos futuros, temos aqui de crescimento ainda mais? Olha, existe um projeto, né? Em breve nós estaremos inaugurando uma outra unidade, numa outra região de São Paulo, né? Também voltada só para a oftalmologia. Então é a Prevent, né, investindo e ampliando para poder atender melhor, né, o público da melhor idade. Viram só que medicina avançada, né, na nossa Prevent Senior, no núcleo de oftalmologia, né? E eu fico feliz de saber que a Prevent está sempre cuidando de você com muito carinho, não é isso, Preventino? Isso mesmo. Mas você está enxergando bem? Eu estou enxergando bem, estou meio arrepiado hoje. Você foi lá no núcleo de oftalmologia? Eu fui. Fez o teste? Fui, tá tudo certinho. A lente está certinha? Tá certinha. Então, parabéns. Mas agora a gente vai pegar um lencinho O muito lencinho? importante,
para limpar seus óculos. Opa, com o E Luiz agora Airão. vamos pegar um outro lencinho que o Luiz Airão vai cantar para você. Pode ser? Nossa, adoro Vamos Luiz lá, Airão. Luiz Airão! Aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Aquele lencinho, aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Era a felicidade que acenava pra mim. Hoje é bandeira da saudade, banhada no pranto sem fim. Um lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Aquele lencinho, aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Era a felicidade que acenava pra mim. E hoje é bandeira da saudade, maravilha, banhada num pranto sem fim. Um lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Outra vez, um lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Coisa mais linda, mais cheia de graça, mais cheia de talento. Luiz Airão bom. me emociona sempre. Esse Muito homem é uma bom. coisa. Bom, voltamos aqui com o nosso tema, que não é tão agradável, né? Porque é osteoporose e é uma doença silenciosa, nós já falamos. Mas eu queria saber qual é a consequência mais dramática. Vou perguntar para o nosso geriatra primeiro. Então, a consequência mais dramática que eu vejo da osteoporose é justamente a dor que as fraturas podem causar. Certo. Nós vamos ter várias fraturas. Como eu falei, pode ter fraturas de vértebras. Então, essas fraturas de vértebras causam muita dor na coluna. E essas fraturas, muitas vezes, em indivíduos com muita osteoporose, elas não são passíveis de fixação. Você não pode operar essas pessoas, porque às vezes o osso é tão ruim que você, onde opera, quebra também. Certo. Essas fraturas, além de causar dor, vão causando o quê? Deformidades. Então, são aqueles indivíduos que vão ficando cada vez mais curvos, tá? Então, vão tendo dificuldade para respirar, para se movimentar, dificuldade para deitar. Aí, muitas vezes, a pessoa tem que deitar sempre numa mesma posição e pode causar uma úlcera. Esses indivíduos vão tendo o quê? Maior índice de depressão, porque vão ficando tristes com a sua condição, a dor crônica, saem menos de casa. Então, são várias dessas consequências que podem interferir, tanto na parte de dor, no comportamento, na nutrição, na respiração desses indivíduos. Tá? Eu acho que são... E o obeso? O obeso, você que é endócrina, deve cuidar de muitos, né? Como é que é? Maior o risco também quando eles se machucam e quebram? Isso é interessante.
A única vantagem, acho, de ser obeso, a única qualidade mesmo de quem é obeso, muito obeso, é que como ele está carregando, às vezes, 20, 30, 40 quilos a mais, é como se ele estivesse fazendo continuamente musculação. Então, a obesidade acaba, para a osteoporose, ela acaba protegendo um pouco, ela estimula a calcificação do osso. É mesmo? Agora, um risco que a gente tem que falar, pessoas com muito baixo peso, então criança muito baixo peso, adolescente muito baixo peso, pessoas que têm distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, tem muito mais